Oi, pessoal, tudo bem? Depois de um longo tempo sem receitas aqui no canal, eu resolvi trazer uma receitinha doce e compartilhar com vocês a deliciosidade que é esse pão de mel saudável. É um pão de mel que não vai farinha branca, que não vai açúcar branco, por isso ele é bem mais saudável. Ele tem fibra, o açúcar que a gente vai usar é o açúcar de coco, então o índice glicêmico dele é menor. E eu vou deixar aqui na legenda as características do açúcar de coco e por que eu prefiro usá-lo ao invés do açúcar branco comum. E antes da gente partir para nossa receita, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal para a gente continuar crescendo a nossa comunidade e deixe um like para o YouTube entender que esse videozinho aqui é relevante para que ele possa entregar para outras pessoas. Bora lá para a receita? Então vamos! Eu vou começar a receita fazendo esse doce de leite saudável para dar tempo dele esfriar e criar uma consistência mais durinha para a gente conseguir rechear o pão de mel melhor. O primeiro passo é levar esse leite em pó numa frigideira em fogo baixo e ir mexendo até ele ficar bem douradinho. A intenção aqui é queimar esse leite em pó. Lembrando que eu estou utilizando aqui o leite em pó desnatado por ter menos gordura para poder ficar mais fit, mais saudável ainda. Inclusive troquei de espátula porque aquela estava muito molinha e eu peguei essa de madeira para poder ficar mais fácil de desgrudar do fundo, porque ela vai grudando mesmo. Parece que vai dar errado, gente, mas mantenha calma e continue no processo que vai dar certo. Com a ponta da espátula, você vai desfazendo esses gruminhos, as bolinhas de leite que vão ficando, até ele ficar bem douradinho. Eu deixei até esse ponto aí, que eu já achei o suficiente. Agora a gente vai emulsionar esse leite em pó que a gente torrou na frigideira. Eu utilizei um mixer, mas você também pode utilizar um liquidificador, o que tiver mais fácil aí pra você. Para poder adoçar, eu utilizei açúcar de coco, mas fica ao seu critério. Se você quiser utilizar qualquer outro açúcar, demerara, mascavo ou até mesmo um adoçante, fica ao seu critério. Lembrando que se você for usar um adoçante ou algum açúcar branco, ele não vai ficar com essa corzinha de doce de leite, vai ficar um pouco mais branquinho. Agora que você já bateu tudo muito bem e garantiu que não tem mais nenhum gruminho de leite em pó, volta essa misturinha para a frigideira e a gente vai deixar ferver até engrossar a ponto do doce de leite. Lembrando que, como a gente está levando ao fogo em temperatura de médio para baixo, a gente tem que se atentar ao ponto. Por quê? Quanto mais quente, mais molinho a nossa mistura fica. Então, se você deixar ficar muito rígido, quando esfriar, vai ficar mais firme ainda. E aí pode não acabar ficando tão bom assim pro pão de mel, senão vai acabar ficando muito seco. E esse é o ponto do nosso doce de leite, ó. Assim que eu desligo o fogo, você vê que as bolhas já param e eu consigo puxar e ver o fundinho, mas mesmo assim eu não tô deixando ele tão rígido. Agora é só colocar no recipiente e enquanto você faz a receita do seu pão de mel, ele vai ficar aí esfriando para depois você conseguir rechear ele perfeitamente. Todos os ingredientes que eu utilizei para o bolinho estão aqui na legenda, só dá uma olhadinha nas quantidades. E essa água aí com cravo e cardamomo é porque eu não tinha cravo em pó. E como eu tinha um cardamomo aqui sobrando, o que eu fiz? Eu botei numa água fervente e esperei ela amornar. Depois que ela amornou, eu comecei a fazer a receita. Mas sempre é bom você deixar assim um pouquinho de molho para dar essa aromatizada no pão de mel, que é toda a graça que ele tem, né? Outro detalhe que acabou não saindo no vídeo é o mel. O ingrediente principal, eu acabei esquecendo. Mas eu coloquei no final quando eu lembrei, só que não gravou. Então não se esqueçam do mel, tá bom? Não esquece do mel. O mel é importante. Outro detalhe importante é, antes de você colocar o leite em pó ou a farinha de aveia, tenta diluir bastante o seu cacau em pó. Como eu gosto de utilizar o cacau 100%, ele é bem chatinho de dissolver mesmo, porque a solubilidade dele é um pouco mais dificultosa. Mas não desiste não, ó. Eu coloquei o leite em pó para dar uma facilitada. Mas não termina a receita sem dissolver todos os gruminhos de cacau em pó. E depois que eu garanti que estava tudo muito bem misturadinho, eu adicionei por fim a canela em pó e o fermento. Mistura muito bem. Lembrando que, como a gente utilizou aquela água morna, o fermento começa a reagir muito mais rapidamente. Você vai ver, ó. Por isso que eu indico que deixe sempre as suas forminhas untadas antes de começar a receita, porque se você for parar depois de preparar a massa para untar as suas formas, a sua mistura pode acabar transbordando, porque a reação química dela começa a ser muito mais rápida por causa daquela água morna. E como eu estou utilizando forminhas de silicone, apenas passar um pouquinho de óleo de coco com um pincel já é o suficiente para soltar depois. Mas se você for utilizar um tabuleiro ou alguma outra forma que não seja de silicone,
eu indico você untar com um pouquinho de óleo de coco e passar amido de milho ou até mesmo farinha de aveia. Em fornos convencionais, eu utilizaria 30 minutos, mas esse forno aí elétrico foi a primeira vez que eu utilizei na casa da minha mãe. Gente, ele é muito rápido, ele é muito mais rápido que o forno convencional. Então acabou ficando um pouquinho mais queimadinho, mas não chegou a queimar nem a amargar essa mistura. Agora é só você esperar esfriar, desenformar os seus bolinhos, abrir todos eles no meio. Eu gosto de fazer eles em sequência, eu acho que fica muito mais rápido. Então você tá vendo aí, eu abri todos no meio. E depois eu fui colocando a nossa mistura de doce de leite por dentro. Olha só que delícia. Eu vou até parar de falar, gente. Agora, com todos os bolinhos recheados, eu preparei a calda. E para ela eu utilizei chocolate amargo, 70% cacau. Esse chocolate já estava na geladeira da minha mãe há um tempinho, então por isso que, mesmo derretendo bastante, ele ainda continuou um pouco mais durinho, sabe? Uma massinha mais consistente. Então eu adicionei 1 colher de café de óleo de coco, que vai ajudar a dar essa emulsionada e ficar mais fácil da gente passar como cobertura em cima de cada bolinho desse daí. E agora é a hora mais bonita de todas, é a hora da gente lambuzar cada bolinho desse daí, cada pãozinho de mel com bastante chocolate. Bom, como eu estou numa dieta de emagrecimento e chocolate é gordura, eu escolhi fazer o chocolate assim, só por cima, como se fosse uma cobertura de um cupcake. Mas isso daí é a gosto. Se você não está numa dieta de emagrecimento e apenas deseja consumir um pãozinho de mel saudável, então você pode mergulhar esse pão de mel dentro do chocolate e fazer dele praticamente um bombom. Igual eu tô explicando, é sempre a gosto. Eu, com a consciência da minha dieta, da minha alimentação, preferi passar só assim na cobertura e ficou simplesmente delicioso. Sem contar que, se você colocar todo esse pãozinho de mel dentro do chocolate, fizer uma cobertura toda uniforme, é até melhor para conservação, tá bom? Mas vai ficar mais calórico, não tem jeito. Mas sério, olha que gracinha que eles ficam. O serviço daqui num chá da tarde, vê se não é a coisa mais fofa, mais querida que alguém pode ver. E sem contar que, assim, é delicioso. Então, vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo pra gente chegar nos finalmente e vocês verem o resultado desse pão de mel belíssimo. E pra finalizar, eu polvilhei ainda canela em pó por cima, pra dar esse charminho e ficar mais bonitinho ainda. Olha que gracinha. Depois só levar na geladeira ou deixar ele secar em temperatura ambiente pra poder formar aquela crostinha de chocolate por fora. Sério, olha a fofura que ficou esse pão de mel. E você olha pra ele e você sabe que ele é feito com os ingredientes que você escolheu, saudável, com um açúcar que controla a sua glicemia e cheio de fibras. Olha só que lindeza, gente. E sem contar que é muito gostoso. Faz aí e depois me conta aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita. E aí, curtiu a receita? Eu falei que era deliciosa. Faz aí na sua casa que você não vai se arrepender. Aquela hora que a gente tá com muita vontade de doce, então vai salvar a sua dieta, eu aposto. Curtiu? Então deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal e até a próxima receita. Um grande beijo e até lá. Tchau!